Seja bem-vindo ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, pessoal, dando sequência à nossa programação de videoaulas envolvendo o tema equações, trago para vocês agora a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, no vídeo anterior, já disponível aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, a gente abordou o tema equação do primeiro grau. E na sequência, a gente aborda a equação do primeiro grau agora com duas incógnitas. Então, lá na equação do primeiro grau, a gente calculou o valor de uma variável. Então, a equação possuía uma variável, uma incógnita, e o objetivo era determinar o valor dessa variável ou incógnita. Na equação do primeiro grau com duas incógnitas, o próprio nome já diz, agora a gente não vai ter um valor só a ser descoberto, teremos dois valores. A equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela é descrita dessa forma. AX mais BY igual a C. Certo? AX mais BY igual a C, onde o A e o B, eles são diferentes de zero. Então aqui a gente vai ter valores de A, valores de B, valores para C. Só que o A e o B devem ser obrigatoriamente diferentes de zero para que a gente tenha a chamada equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, inicialmente, eu trago essa situação problema aqui, que diz o seguinte: a soma de dois números reais é igual a 8. Quais são esses números? Então, a gente tem aí a soma de dois números reais. Como a gente não sabe inicialmente quem são esses números, a gente pode chamar eles de letras. Então, a gente pode chamar que uma letra é x, um número desses é x, e o outro número é y. E o que o problema diz? Que a soma desses dois números. Então a gente vai somar esses dois números. Como um número é x e o outro número é y, a soma é x mais y. A soma de dois números reais é igual a 8. Então, igual a 8. Quais são, então, os números x e y? Aqui a gente chega numa situação interessante. Por quê? Porque esse problema ele não admite uma única solução. Ele pode ter diversas soluções possíveis. Na equação do primeiro grau com duas incógnitas, a nossa solução ela é representada ou chamada par ordenado. Par ordenado. Geralmente na forma x, y. Então a gente descreve a resposta dessa forma, x e y. E por que par ordenado? Porque, como o próprio nome diz, ela é formada por duas incógnitas, logo o valor da solução é formado em pares. Então, quais seriam os pares ordenados que são solução para essa equação? X mais y igual a 8. Eu poderia chamar o x de zero. Se o x for zero, qual vai ser o valor de y? 0 mais quantos vai ser igual a 8? 0 mais 8. Logo, o y vale 8. E ordenado porque ele sempre segue essa ordem, x, y. Outro exemplo, se eu chamar o x de 1, qual vai ser o valor de y? 1 mais quantos que é igual a 8? 1 mais 7. Poderia chamar o x de 2, qual vai ser o valor de y? 6. Poderia chamar o x de 3, qual vai ser o valor de y? 5. E assim sucessivamente. Então, se observa
que esses aqui são alguns dos pares ordenados que formam a solução para essa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, na sequência, eu trago aqui uma situação-problema envolvendo a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o probleminha diz o seguinte: verifique se o par ordenado 4 menos 2 é uma das soluções das seguintes equações. Então, como eu expliquei no início da aula, uma equação ela pode ter diversas soluções possíveis. Como verificar se um determinado par ordenado é a solução para uma equação ou não? Basta substituir os valores do par ordenado pelas incógnitas da equação, sempre na ordem de x, y. Então aqui nós temos 2x menos 3y igual a 14. Então aqui está o nosso par ordenado, na ordem xy. O que significa isso? Que o x vale 4 e o y vale menos 2. Muito cuidado com o sinal. Então nós temos 2x. O que o 2 faz com o x? O 2 multiplica o x. Então nós temos 2 vezes o valor de x, que é 4. Menos 3, que está multiplicando y, então vezes o valor de y. O valor de y é menos 2, bastante cuidado com o sinal. Menos 2, igual a 14. Agora vamos fazer as multiplicações. E como que a gente vai descobrir se esse par ordenado é solução dessa equação ou não? A gente precisa chegar num resultado final igual a 14. Então o resultado final tem que estar 14 igual a 14. Ou seja, todo esse lado aqui tem que valer exatamente 14. 2 vezes 4 é 8. E fazendo a regrinha de sinais aqui, a gente tem menos 3 vezes menos 2. Na multiplicação, quando a gente multiplica termos com o mesmo sinal, fiz uma videoaula no canal, está aqui na descrição desse vídeo, multiplicação de números inteiros. Quando a gente multiplica termos com o mesmo sinal, na multiplicação o resultado fica positivo. 3 vezes 2 é 6. E agora a gente soma. 8 mais 6, 14. Então, realmente, chegamos a um resultado final que é equivalente dos dois lados. Logo, 4 e menos 2 são a solução dessa primeira equação, uma das possíveis soluções. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, trocando x por 4 e y por menos 2. Então, nós temos 3 vezes o valor de x, que é 4, mais 2 vezes o valor de y, que é menos 2, igual a menos 5. Muito importante, não esqueça que sempre que nós temos um número acompanhado da letra A, uma multiplicação, e também sempre procure colocar os valores nos pares ordenados quando forem negativos entre parênteses, para não ter problema aqui com a regrinha de sinais. Agora a gente multiplica. 3 vezes 4 é 12. Mais 2 vezes menos 2. Na multiplicação, sinais diferentes é menos. E 2 vezes 2 é 4. Igual a menos 5. 12 menos 4 é 8. 8 é a mesma coisa que menos 5? Não, é diferente. Esse é o sinal de diferente. O que significa isso? Que não. O 4 e o menos 2 não são a solução para essa equação. Não são pares ordenados que correspondem a uma solução dessa equação. Então temos aqui mais uma situação-problema envolvendo equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aproveito para pedir o seu like na explicação nesse vídeo. Se gostou da nossa explicação até aqui, deixe seu comentário. Se inscreva no canal para dar aquela força para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Ative o sininho de notificações para receber avisos referentes a novos vídeos, postados aqui toda semana com o objetivo de descomplicar a matemática.
Então, nossa situação problema diz o seguinte: considerando que y é igual a 2x menos 5, determine o valor de x na equação 3x mais 2y igual a 11. Não entendi nada, você deve estar falando agora, mas a situação é bem simples e tenho certeza que ao final da explicação você vai entender. Então a nossa equação base é essa aqui, ó. 3x mais 2y igual a 11. É o que a gente vai escrever aqui embaixo. 3x mais 2y igual a 11. E nós temos uma informação muito importante no enunciado. Nós temos o valor de y. O valor de y é esse aqui, ó, 2x menos 5. Ou seja, nesta equação aqui, a gente vai localizar o y, que está aqui, e vai substituir o valor dele por 2x menos 5, que é o valor para y, certo? Então, nós temos o seguinte: 3x mais... O que o 2 faz com y? 2y é a mesma coisa que 2 vezes y, nunca esqueça. Então, nós temos que mais 2 vezes o valor de y. Procure sempre colocar essa substituição dos valores entre parênteses. E aqui a gente tem o valor de y, que é 2x menos 5. Então, abre parênteses, 2x menos 5. Então, trocamos o valor de y pelo valor dele, 2x menos 5. Copia todo o restante igualzinho como está e substitui o y pelo valor dele, não esquecendo que sempre que tiver um número aqui na frente, esse número está multiplicando o que vem depois dentro dos parênteses, igual a 11. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o chamado chuveirinho, a propriedade distributiva. Então, o 2 vai multiplicar o 2x e também vai multiplicar o menos 5. Então, nós temos que 3x, 2 vezes 2x, mais 4x. 2 vezes 2 é 4, mantém a variável. Agora, nós temos mais 2 vezes menos 5. Na multiplicação mais com menos, sinais diferentes, é menos. E 2 vezes 5 é 10, igual a 11. Vamos juntar agora. 3x mais 4x é 7x. E o menos 10 que está aqui subtraindo vai passar para o outro lado da igualdade, somando. Então vai ficar 11 mais 10. Vou continuar aqui no cantinho. Então nós temos que 7x é igual a 11 mais 10 é 21. Agora, o 7 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos que x é igual a 21 dividido por 7. Logo, o valor de x, 21 dividido por 7 é 3. Então, esse é o valor de x. E é exatamente o que pede o nosso probleminha, né? Para encontrar o valor de x. Agora, se pedisse para encontrar um par ordenado, já encontramos o x do par ordenado. Falta encontrar o valor de y. Então, a gente poderia trocar aqui, ó, o valor de x para encontrar o y equivalente, né? Então, ficaria o quê? Ó? Y igual 2x, 2 vezes o valor do x, que é 3. Então, 2 vezes 3 menos 5. Então, y é igual a 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 5 é 1. Qual seria o par ordenado aqui? Que seria a nossa resposta? X, y. O x, 3. E o y, 1. Formaria o par ordenado. Como o problema não pediu, isso aqui não tem necessidade. Mas se por um acaso tivesse esse acréscimo no probleminha, essa seria a forma de fazer. Então, recapitulando. Escreve a mesma equação, observa o valor de y e substitui ele na formulazinha, entre parênteses, aplica a propriedade do chuveirinho, a distributiva, até que você
encontre o valor de x. Depois que aplicar a propriedade distributiva, já fica uma equaçãozinha do primeiro grau. Se ainda tiver alguma dificuldade em resolver equações de primeiro grau, assista a videoaula sobre equações de primeiro grau disponível no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards também. Então é assim a gente encerra a nossa videoaula sobre a equação de primeiro grau com duas incógnitas. Espero que tenham gostado e aprendido. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o link com os seus colegas para que esse vídeo alcance o maior número de alunos possível. Deixo aqui o meu abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.